O que é que você tem aí de hoje, ao longo desses anos aí que você tem desenvolvido, como é que está essa questão da produção animal hoje na região semiárida, dentro desse cenário de possibilidade de irrigação, de possibilidade de um manejo sustentável das áreas de caatinga? Pronto, é verdade que a gente ainda tem, né, muito dessa dicotomia, né, dos sistemas relacionados aí aos intensivos em áreas irrigadas e os da área de sequeiro, né? Muitas vezes se constituindo até como linhas antagônicas, né? Da forma como é levada, né? Porém, a gente, por transitar, né, e foi assim, durante a graduação, a gente esteve muito envolvido com a parte de sequeiro, né? Então, indo ali para Embrapa Caprino com o professor Ambrósio, e era uma área que eu sempre tive afinidade com essa parte de sequeiro, né? Porém, durante o curso, né, e até quando eu fui decidir fazer o mestrado, né, quando eu fui até conversar com o senhor lá sobre a proposta, eu sentia falta dentro da área do sequeiro de coisas que eu via no irrigado ou no cultivado, né? Ou seja, do nativo e do cultivado. De maneira que acabei que fui fazer após, né, o mestrado com cultivado, né, intensivo sequeiro, ou seja, o oposto, justamente para ir atrás da informação que eu acreditava que era fundamental. De forma que, quando eu terminei o mestrado, eu vim trabalhar aqui em Limoeiro, naquele projeto, que era para trabalhar com gado em pastagem irrigada. Foi assim, era muito específico o trabalho. Trabalhar com produtores que produziam leite em áreas irrigadas, sob lotação rotativa. Só que quando a gente chegou, aquela coisa, né? A gente foi enganado, né? E quando a gente chegou, eu fui trabalhar com produtor de leite, né? E aí era produtor de leite de todos os tipos. Produtor de leite que tinha área irrigada, produtor de leite que tinha área de sequeiro, produtor que tinha as duas, produtor que não tinha nenhuma, né? Que produzia no corredor. Então, assim, essa experiência, ela, de certa maneira, foi levando a gente, assim, para uma tentativa, né? De entender mais os sistemas. E eu posso dizer, assim, que hoje, de maneira assim bem clara, para mim, parece assim, eu vou ter as possibilidades, né? Eu vou ter possibilidades na região. E, tendo em vista que a região ela não é homogênea. Então, eu vou ter regiões como o litoral, que os solos e o regime de chuva, eu posso aplicar técnicas como, por exemplo, as do Cerrado, que vai ser muito facilmente adaptáveis em função das características edafoclimáticas, tá? Porém, quando a gente vem para o sertão, a gente já inicia as grandes diferenças. Porque quando eu venho para o sertão, eu diria que a gente tem duas grandes diferenças na região. Os solos, eu vou ter regiões que têm solos que são agricultáveis de forma mais intensiva, com mais tecnologia, especialmente mecanização, e eu vou ter regiões que os solos não têm essa aptidão. Tá? Então, o solo vai ser o primeiro fator. E o segundo é disponibilidade de água. Então, eu tenho regiões que têm disponibilidade de água em quantidade e qualidade, tem regiões que eu não tenho. Então, da combinação dessas duas situações, solo e água, eu já tenho aí, logicamente, pelo menos num fatorial básico de 4 possibilidades, né? Eu vou ter regiões com solos bons sem água, solos bons com água, áreas de solos ruins ou menos produtivos com água e solos menos aptos com mais água. Então, da combinação desses 4, já leva a gente a imaginar que vão existir sistemas diferentes, tá? Então, eu vou ter a melhor situação, são as regiões que têm solos bons para a agricultura intensiva, junto com água em quantidade e qualidade. Se presta para quê? Para tudo. Para qualquer tipo de sistema, desde o pastagem irrigada com gado a pasto, até o intensivo, composto barro ou o freestyle, que aqui na região tem crescido bastante o composto barro, né? Nesse sentido. Porém, a gente tem observado assim, que nas regiões que tem solo e água, ela se presta para os sistemas intensivos. Para as regiões que têm solos, mas não tem água, ele já vai ser um sistema de produção intermediário, ou seja, o animal já não vai mais ser aquele animal de tão alto desempenho como no sistema que a gente estava falando, na parte irrigada ou no compost. Por que disso? Porque a gente tem dito, muitas vezes a pessoa tem pensado em fazer, por exemplo, um compost numa região em que não tem água para irrigar. Ele já parte de uma situação, na minha avaliação, onde ele é condenado a ter um volumoso
com qualidade inferior ao que poderia ter se ele tivesse na região que tem água. E isso já impõe a ele uma coisa, vai ter que dar mais ração para o gado. Então, o sistema intensivo, baseado numa região que não tem água para irrigar e que vai depender de chuva que é um fator variável, ele vai ter um volumoso extremamente variável em quantidade e qualidade. Então, já tem essa característica. Por isso que eu digo que essa região já talvez não fosse para um sistema desse intensivo, principalmente confinamento. Vai ser para um animal intermediário, uma vaca meio sangue, não sei, um gado intermediário. E eu vou ter as regiões que estariam naquela situação de que nem tem água para irrigar e o solo também não é tão apto para uma agricultura intensiva. Aí entra, então, os modelos baseados em pastagem, já que eu não tenho nem como colher, muitas vezes, porque o solo não permite a colheita mecânica, e animais que se adaptam a essa situação, ou seja, para casar o tripé clima, solo, animal. Esse vai ser o ambiente onde eu vou ter que respeitar mais essa interação dos três fatores. Na situação extrema, onde tem água e solo bom, eu posso artificializar completamente, posso fazer os sistemas intensivos. Nos intermediários, vai depender muito da propriedade. Às vezes a propriedade está numa região que, no geral, não é tão favorável, mas ela, especificamente, pode ter sido beneficiada. Está na margem de um grande açude, tem uma mancha, ou ela é uma mancha de solo muito boa, mas é uma coisa particular. E no outro extremo, uma propriedade que está numa região mais limitada. Então, assim, eu vejo isso. E são complementares, né? Um exemplo, se a gente imaginar um sistema desse, onde tem um solo menos agricultável, num clima mais desfavorável, onde o gado vai ser a pasto, o cara pode ter um zebu de afinidade para leite, uma dupla aptidão ou aptidão leiteira, onde ele vai criar esse animal lá. E esse animal ele vai produzir um animal meio-sangue, que pode ser para aquela região de clima intermediário, condição intermediária. E aquela região de clima intermediário produzir uma 3/4 para o local que é mais intensivo. Então, eu vejo a complementariedade das áreas, né? Apesar de que existe quase que uma disputa de time, né? As brigas, né? O cara que é do Zebu puro é brigando com o do holandês, e eu acho que estão sendo os dois ingênuos aí, perdendo tempo, porque poderiam estar ganhando dinheiro os dois juntos, né? Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.